Então vamos lá, meu nome é Eduardo Roberto, sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje vou mostrar para vocês como é que eu faço um gráfico de linhas, com uma meta e realizado, por exemplo, e como eu preencho essa área. A primeira coisa importante que a gente deve saber é quando é que eu uso um gráfico desse. Eu devo usar um gráfico como esse quando, por exemplo, eu tiver uma série de dados como essa aqui e o gráfico de linha me der algo assim. E pode ser que o meu usuário final, a minha diretoria, a minha gerência, ou quem for avaliar o gráfico, não consiga ficar muito claro se o resultado real é superior na linha do tempo, durante o tempo, no acumulado, superior ou não à meta. Quando eu olho com a área, vejo que fica muito mais fácil identificar que o real, nesse caso, está sim superior à meta. Ok? Quando eu tenho variações para cima e para baixo, elas variam, isso pode, em algumas situações, não ficar muito claro para o usuário final. Legal? Então, esse gráfico ele tem o intuito de auxiliar quem está avaliando o gráfico a tomar a decisão mais rápido. Perfeito? Muito bem. Então nós vamos começar do zero e no final dessa aula, mais na parte final, eu vou dar uma dica de como é que eu posso mudar a fonte de dados e não gerar, voltar o gráfico para aquele original que quando eu crio o gráfico, normalmente o Excel faz. Então fiquem acompanhando até o final que você vai ver a dica bônus, legal? Muito bem, então vamos lá. Então vamos começar aqui do draft. Então eu tenho a mesma base de dados de lá, eu tenho os meses de janeiro a dezembro, eu tenho qual é a meta, qual era a meta possível de unidades, valor em venda, não importa, e qual é o real. Então vai ser um gráfico híbrido onde eu vou fazer preenchimentos e vou colocar também a parte de linhas. Então eu vou criar linhas e vou criar os preenchimentos. Então a primeira coisa, então nós vamos criar 3 colunas de apoio. A primeira coluna de apoio ele vai ser igual à meta, porque ele vai mostrar da meta para baixo ou da meta para cima qual é assim que ele vai preencher. Então eu preciso copiar mais uma vez. Eu venho aqui, dou um igual e clico lá na coluna C, nesse caso, dou um duplo clique aqui, ele vai preencher até o final, pronto, está feito. Legal? E eu vou criar mais 2 colunas. Uma coluna para indicar quando a variação for negativa, para que ele pinte de uma cor, e quando a variação for positiva, para que ele pinte de outra cor. Muito bem. Então como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma condicional. Vou colocar aqui, bom, C, né? Eu vou perguntar para ele, se o real for maior do que a meta, então coloque 0. Né? Eu não quero que ele preencha nada nesse campo. Agora, se ele não obedecer essa regra, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o real menos a meta. Né? Então vamos, fecha o parênteses, dou um OK. Muito bem, vim aqui, dou um duplo clique aqui no canto inferior, veja que ele preencheu só os valores negativos, ou seja, ele só mostrou os pontos onde a variação é negativa. Legal? E agora para o positivo é o contrário, né? Então, igual C. Né? Se esse aqui for maior ou igual à meta, eu vou fazer ele menos a meta. Caso contrário, eu quero que ele ponha 0. Então, nesse outro caso, o que ele deve acontecer é, os negativos devem ficar zerados, veja como ficaram zerados, e os positivos mostrando um valor superior. Ok? Muito bem, então o básico do tratamento de dados nós já fizemos para o nosso gráfico, agora vamos incluir o gráfico. Seleciono toda a área, né? Inserir gráfico. Tá? E eu vou inserir o gráfico de linhas aqui, eu vou inserir esse gráfico de linhas. Veja que ele gerou aqui um gráfico, né? Ótimo, onde ele tem o ponto base, então eu vou até mudar o título aqui já, vou pôr aqui gráfico de linhas. Gráfico de linhas com achurado. Muito bem. Ok, e agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar no gráfico e vou alterar o tipo de gráfico. Vou alterar o tipo de gráfico, né? E eu vou criar aqui uma combinação. E na combinação o que eu vou fazer? O meta e o real eu vou manter como linhas, né? Do jeito que estava. Então eu vou manter como linhas, ok? E para o ponto base e para variação negativa e variação positiva, eu vou escolher o área empilhada. Não vou fazer nada relacionado a eixo secundário, vou manter o eixo não muda, porque os valores não têm variação, né? Só mudei o tipo. Então eu mantive o meta e o real em linha e mudei os
ponto base, variação negativa, variação positiva como área empilhada. Ok, muito bem. Então já está quase pronto. O que eu vou fazer? Esse verdinho aqui é a parte de baixo que eu não quero, né? Então marco só ele. Venho aqui e vou preencher ele com sem preenchimento. Então sem preenchimento. Então veja que o gráfico já está criando o formato que a gente queira. E veja o que está acontecendo. Para os valores negativos ele tem uma cor e para os valores positivos ele tem outra cor. Ah, legal. Então o que eu posso fazer agora? Põe aqui, marco o laranja, preenchimento laranja e posso preencher, por exemplo, com um rosa, né? E o lilás aqui eu posso vir aqui e preencher com um verdinho. Vamos pôr esse verde aqui, ó. Legal. Muito bem. Veja, eu criei um gráfico onde eu tenho, posso melhorar ele, posso tirar esse ponto base que não serve para nada, venho aqui, clico e deleto ele, né? E aqui está o meu gráfico basicamente montado. Posso mudar a cor, se eu quiser mudar essa cor aqui de preenchimento desse aqui, vamos formatar, vamos pôr ele em preto, sei lá, esse é o real. E a meta, para não ficar igual ao positivo lá, vamos pôr outra cor. Vamos pôr ele em azul. Em azul vai ficar muito parecido. Vamos pôr um lilás aqui, ó. Pronto, pôs um lilás. Legal? Muito bem. Então, veja que fica muito melhor para o usuário. Quando ele vê esse tipo de gráfico, ele consegue claramente identificar que as variações positivas são superiores às negativas. Porque você bate o olho e percebe que a área é superior. Então, será que é verdade mesmo? Vamos somar aqui os valores? Vamos dar aqui um somar. Eu vou somar aqui a meta e vou somar e vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Veja que o real efetivamente está superior. Ok, e agora então vamos à dica bônus. O que acontece se eu preciso copiar esse gráfico para uma outra base? Então vamos lá, o que normalmente acontece no Excel? Se eu vier aqui e der um Ctrl+C e copiar esse gráfico, né? Então eu copiei ele, veja que ele está selecionado, ele está marcando aqui a área de dados. Se eu arrastar essa área de dados para cá, o que acontece com o gráfico? Pum! Ele perde toda a formatação que nós já fizemos. Então, nós temos que vir e refazer toda a formatação, tá? Existe um jeito de evitar isso, tá? Então, vamos lá, a dica, como é que eu faço isso? Isso é o padrão que vem do Excel, e a gente tem que mudar o padrão para essa planilha. Então, primeiro eu vou deletar esse gráfico, né? Não, vamos manter ele aqui, não tem problema não. Depois a gente faz um, quando a gente tiver diferença. Ok, então vamos lá, em arquivo, opções, avançado, e vou procurar aqui, na lista de avançados, vou procurar por gráfico. Eu tenho aqui, as propriedades seguem um ponto, tenho que tirar esse flag e as propriedades seguem um ponto de dados do gráfico da pasta de trabalho atual. Então eu vou tirar esses dois flags e vou dar OK. Bom, feito. Legal, e agora eu vou fazer de novo. Eu venho aqui, Ctrl+C, copio o gráfico, perdão. Vem aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, copiei o gráfico. E agora eu vou arrastar, como eu fiz no outro exemplo, vou arrastar a base de dados para essa nova base de dados. Olha o que acontece, ele mantém a formatação original. Isso, então, a dica é, vai em arquivo, opções avançada, e lá nos gráficos desflega as duas opções que ele passa a formatar, manter a formatação original do gráfico, sem voltar para o padrão que estava anteriormente. Ok? Espero que tenham gostado do gráfico. Na verdade, a gente sempre diz que não existe só uma forma de se fazer, existem N formas. Essa é a forma que eu tenho feito, mas não está em certo nem errado, tem formas, né? E se você quiser pôr comentários ou quer fazer alguma indicação, marque aqui, siga o nosso canal, que nós vamos estar postando semanalmente dicas como essa, tá? Espero que tenham gostado. Um forte abraço, não deixe de deixar o seu like aqui e até mais. Um abraço.